Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Esse é um vídeo extra aqui no canal para nós debatermos um pouco sobre essa história que está circulando aí nas redes sociais. Foi até uma matéria do Fantástico no domingo sobre Nego do Borel e a sua ex-namorada, a Duda Reis. Confesso a vocês que eu não os conhecia, certo? Talvez já tenha ouvido falar Nego do Borel, mas talvez, né, puxando na memória. Então, esse vídeo é o mais neutro possível para que a gente possa analisar a partir das falas, tanto de um quanto de outro, as possíveis implicações de verdade ou não, as possibilidades. Não tem como a gente falar isso é verdade, isso é mentira. Tem como a gente dizer, olha, a partir dessa fala, existe uma grande probabilidade de ser um relacionamento dessa e dessa forma. Então, esse é o intuito deste vídeo. Nas redes sociais, a Duda postou um vídeo no qual ela chorava muito e ela falava sobre o término do relacionamento. E ela falou sobre agressões, sobre traições e sobre violência psicológica. Eles estiveram juntos por pouco mais de 2 anos. E em entrevista ao Fantástico, ela disse o seguinte, abre aspas, foi uma luta para sair disso, e só eu sei as coisas que eu passava. Fecha aspas. Aqui, portanto, eu vou analisar estas afirmações, tanto de um quanto de outro. Esta frase da Duda foi uma luta para sair disso e só eu sei as coisas que eu passava. Esta frase é uma frase que eu estou acostumadíssimo a ouvir nos atendimentos que eu faço. Porque muitas vezes as pessoas questionam o seguinte, escuta, mas se o relacionamento estava tão ruim assim, por que a pessoa não saiu? Aqui é que o buraco, na verdade, é muito mais embaixo. A gente tem que entender o que estava antes do relacionamento em si. Então, às vezes, não é porque ela é atriz, porque ela é uma moça bonita, porque ela é uma influencer, que significa que essa pessoa tenha segurança, autoestima, que não seja uma pessoa carente. Pelo contrário, né? Já atendi pessoas, já atendi uma pessoa famosa também, e que, diga-se de passagem, era muito bonita, e que, sim, carregava uma carência dentro de si muito grande, e isso fazia com que ela entrasse em relacionamentos que se tornavam abusivos. Se tornavam abusivos por causa da própria postura da pessoa. Então, veja bem, não estou culpando a pessoa, tá, por estar num relacionamento abusivo. É que quando a pessoa já é frágil emocionalmente, tem as suas carências, e quanto maior essa carência, menos postura a pessoa toma diante do outro. Então, menos postura ela tem diante do outro. Então, mais o outro cresce diante dela, mais abusivo se torna. Então, esse é o raciocínio. Não significa que a pessoa, além de vítima, ela é a culpada, né? Porque é ela que possibilitou que isso acontecesse. É que falta postura, justamente porque a pessoa não está enraizada em si mesma. Consequentemente, além da carência causar isso, a carência também faz com que a pessoa projete o outro muito mais do que ele é. É a verdadeira transformação de sapo em príncipe. Então, todo esse contexto, tá vendo, que já começa antes do relacionamento em si. A estrutura da pessoa, como ela está organizada emocionalmente com ela. Então, já começa aí, muitas vezes, é aí que está a origem de um relacionamento abusivo. Por quê? Porque eu projeto muito na outra pessoa e eu começo a me tornar dependente dessa pessoa. E essa pessoa sabe que eu estou na mão dela, e então ela começa, é a hora que começam as agressões, os abusos psicológicos
e toda essa parafernália que configura muitas vezes um relacionamento abusivo. É por isso que, apesar de ser abusivo, a pessoa não consegue sair dele, porque ela se sente dependente dele. É igual o viciado, né, numa substância química, e que ele sabe que aquela substância, o mal que faz a ele, e ainda assim ele não sai daquela situação. Ele sabe o quanto de discórdia aquilo tem causado dentro da família dele, ele sabe o quanto ele se sente incapaz e impotente, e o quanto ele se sente um derrotado cada vez que ele usa, e ele se sente um fracassado diante dos filhos, muitas vezes, mas ainda assim ele continua usando. Então, uma coisa é eu ter consciência de que aquela relação não está me fazendo bem. Outra coisa é eu ter força suficiente para sair dela. Em depoimento à polícia, ela disse que foi estuprada por ele. Veja bem, é uma acusação seríssima, mas ela diz que existe inclusive um vídeo, né, e esse vídeo é mostrado na reportagem do Fantástico, em que ele, o nego do Borel, ele está segurando a câmera, né, o celular está filmando, e ela está na cama e claramente ela está realmente, parece realmente dopada, ou seja, poderia até ser, como a gente diz, nossa, a pessoa está dopada de sono, mas realmente não está numa, né, uma aparência de alguém que está realmente acordada. E ela diz que nestas ocasiões ele se aproveitava para ter relações quando ela não estava totalmente consciente, porque ela disse que começou a tomar remédios prescritos por um psiquiatra, depois de ter sido diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, bulimia e anorexia. Então, a depressão e a síndrome do pânico, veja bem, não estão diretamente associadas a uma relação abusiva, certo? Então, senão a gente reduz o ser humano a sempre uma regrinha e todo mundo precisa se encaixar dentro disso. Qualquer pessoa está sujeita à depressão e à síndrome do pânico, certo? Então, uma pessoa que vive num relacionamento extremamente saudável e num relacionamento extremamente feliz, ainda assim, a pessoa, evidentemente, pode desenvolver depressão e síndrome do pânico. Porém, é óbvio que uma pessoa frágil emocionalmente, não sei se é o caso dela, aqui eu estou levantando hipóteses, quando eu disse que uma pessoa, que a gente tem que analisar a história antes do relacionamento, que pode ser que uma pessoa frágil emocionalmente, carente, então é ali que já criou o ambiente propício para uma relação abusiva. Se este é o caso dela, que era uma pessoa frágil emocionalmente, carente, então tem um ambiente mais propício também para a depressão, a síndrome do pânico e principalmente quando tudo isso entra dentro de um grande conflito dentro dela. Qual é o grande conflito? O grande conflito é que essa pessoa, que talvez ou supostamente seja carente, e aí projeta toda aquela imagem, transforma o sapo em príncipe, fazendo essa projeção eu crio a imagem de um cara maravilhoso. Só que ao passar do tempo, com o passar do tempo, eu começo a perceber que esse cara, quando o cara real e concreto que eu vivo não corresponde àquela realidade que eu idealizei. Então isso entra em choque dentro de mim. E esse choque de realidade me desestrutura e me desorganiza emocionalmente. E então é aí a hora que um relacionamento abusivo, onde esse choque de realidade pode proporcionar a depressão, a síndrome do pânico, a bulimia, a anorexia. Né? Bulimia é você enfiar o dedo na garganta para poder vomitar. E claro que como consequência a bulimia muitas vezes traz aí a anorexia. A pessoa vai perdendo peso e entra naquela paranoia de que ela tá gorda quando na verdade ela tá, né, magra, mas ela se vê gorda e então é um grande problema. Evidente que a gente também não pode associar bulimia e anorexia com uma relação abusiva, mas óbvio que existem,
né, as suas correlações. Quando a gente pega, por exemplo, o caso da princesa Diana, certo? Que era casada com o príncipe Charles, ela casou-se e depois descobriu que era constantemente traída com a atual esposa dele hoje, que é a Camila. E ela então entrou nesse choque e foi onde ela começou, e por toda a pressão também da família real, ela desenvolveu bulimia, anorexia. Mas é claro, eu não estou fazendo aqui um comparativo da princesa Diana com a Duda Reis. Eu estou apenas falando que existe uma correlação entre uma coisa e outra, não significa que necessariamente. Já conheci casos, né, de meninas que desenvolveram bulimia e anorexia sem nunca terem estado num relacionamento, por exemplo. Sobre a afirmação de estupro, Nego do Borel, em entrevista ao Fantástico, ele disse, abre aspas, não houve sexo sem consentimento dela. Isso é mentira, não sei por que ela está falando isso. Fecha aspas. Esta é a afirmação dele sobre a questão do estupro. Aqui é um ponto de muita polêmica, porque justamente ela está com ele, está na cama dele, e aí a gente então tende a imaginar que é impossível haver um sexo não consentido em tais circunstâncias. Porém, é o que eu sempre digo. Muitas vezes a gente não faz ideia do que se passa dentro de quatro paredes. Eu já atendi casais que socialmente eles eram perfeitos. Socialmente, certo? Mas do portão para dentro, a vida deles era um verdadeiro inferno e eles mal conversavam. E era uma coisa estranha, porque no social eles conversavam, até brincavam, até faziam carícias um no outro. Porque, né, via de regra, o casal quando está mal em casa, no social, eles também pouco se comunicam. O social é praticamente um reflexo do que acontece no pessoal. Mas, como estou dizendo a vocês, eu já atendi um casal que no social eles até carinho trocavam, mas a hora que passavam do portão para dentro, eles mal se falavam apenas e tão somente o básico. Então, o que acontece dentro de quatro paredes, muitas vezes a gente não tem a menor ideia. E esse é um assunto muito amplo, complexo e polêmico, porque realmente, quando você fala de estupro, a gente imagina uma pessoa desconhecida. A gente imagina aquela cena clássica da mulher andando na rua e sendo empurrada para um beco, alguma coisa do tipo, e tendo que fazer, né, sexo contra a sua vontade, sendo forçada a isso. Essa é a cena clássica que a gente tem como estupro. Mas a gente tem muitas outras situações que ocorrem dentro de ambientes familiares, não só de abuso infantil, que a gente sabe também como funciona, mas até mesmo quando já não é a pessoa, a jovem já não está mais na fase da adolescência, já é maior de 18 anos e ainda assim acontece estupro dentro de casa por irmãos, tios, padrastos e etc., né? E tantas outras pessoas que podem estar ali no convívio familiar, e isso através de ameaças veladas. E ameaças que realmente a pessoa acredita que ela é a responsável pela manutenção da paz e da harmonia dentro da casa. Que caso ela então denuncie esse agressor, denuncie esse estuprador, algo de muito ruim vai acontecer com a família dela. E aí, tomada pelo medo, a gente vê essas situações de estupro dentro das próprias casas, em situações extremamente veladas, nas quais a gente imaginaria que isso não acontecesse. Por isso que eu digo que é um assunto polêmico, certo? Abre margem para a gente questionar e abre margem para a gente, de fato,
pensar sobre a possibilidade dela estar realmente dopada, cheia desses medicamentos, e não ter consciência do que de fato estava acontecendo. Agora, abre margem para a gente pensar também que ele pode ter procurado ela para sexo num desses momentos, já que ela tomava remédios para depressão, síndrome do pânico, bulimia, anorexia. Então a gente imagina que sejam de fato remédios fortes, quando combinados o efeito deve ser maior. Então talvez não tenha tido tanta intenção de fazer isso por pura maldade. Talvez ele tenha a procurado como procuraria em qualquer outra ocasião e talvez não tenha se dado conta de que esse estado poderia ser um estado de pouca consciência. Veja bem, não estou aqui defendendo ninguém, eu estou levantando hipóteses, até porque eu sei o quanto a mulher é julgada nessas situações. Nós vivemos ainda numa sociedade que julga e massacra a mulher por conta disso. Mas eu estou apenas aqui levantando as hipóteses e não estou defendendo essa ou aquela bandeira, pelo amor de Deus, de maneira alguma. Uma frase que eu achei bem intrigante foi a frase que ela diz assim, abre aspas, era confuso. Ao mesmo tempo que ele gostava da minha pessoa, magra, ao mesmo tempo ele criticava. Ele falava, olha aquela mulher ali, que corpão, e eu me sentia muito mal. Fecha aspas. Esta frase, gente, é uma frase realmente chave para mim. Para mim. Eu que estou acostumado a atender tantos esses casos, essa frase aqui me soa como um sopro de verdade. Certo? Então, eu não estou dizendo ela está coberta de razão e ele é o grande vilão da história toda. Quem tem que apurar isso vai ser a polícia, os inquéritos e assim por diante. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu vejo aqui nesta frase um grande sopro de verdade pelas histórias que eu atendo, pelas situações que eu acompanho. E essa questão aqui de a pessoa ficar confusa, ou seja, ao mesmo tempo que parece que gosta de mim, né? Gosta do meu corpo, gosta da forma como eu sou, ao mesmo tempo me critica. E isso faz, olha lá, de novo aquele choque que eu falei, das imagens que a pessoa faz, agora de uma outra forma. A imagem que eu faço de mim mesmo entra em choque. Porque ao mesmo tempo que eu tenho a imagem de que ele gosta e se sente atraído por mim, vem a outra imagem totalmente confusa de que ele me critica e, pelo contrário, me compara. Aquela sim, que corpão, como se então eu não te fosse o suficiente. E com isso aqui, essa frase também me traz um sopro de verdade e talvez aumente um pouco mais a teoria daquela pessoa antes do relacionamento, aquela pessoa carente e frágil emocionalmente, que agora se manifesta ainda mais aqui. Então, uma pessoa insegura, com baixa autoestima, que não está enraizada em si mesmo, e aí a pessoa se sente mal ao ser comparado com uma outra pessoa. E ao me sentir mal, então eu acabo me reduzindo e me sujeitando ainda mais e aumentando ainda mais a imagem dele. Então eu crio ainda mais e coloco ainda mais ele num pedestal. Colocando ele ainda mais num pedestal, se torna ainda mais difícil eu quebrar com essa relação, por mais abusiva que ela seja. Não estou dizendo que a relação era abusiva. Estou falando aqui, né, se a relação é abusiva, fica ainda mais difícil para eu sair, quanto mais eu coloco ele nesse pedestal. Abre aspas, uma outra frase. Era uma violência muito silenciosa para mim. Mexia muito com minha autoestima. Fecha aspas e vai de encontro com todo o raciocínio que eu fiz anteriormente. Abre aspas, eu estou quebrando para não quebrar você. Fecha aspas, e aí ela disse, né, após esta frase, ela disse que ele quebrou uma porta no meio dando cabeçada. Abre aspas, uma outra frase que ela disse, eu era só dele e de mais ninguém. Fecha aspas. Isso é o que ela está dizendo que ele dizia para ela. Ele dizia, você
é só minha, não é de mais ninguém. E aí, então, a partir disso, ela começou a perder o vínculo com as pessoas que ela mais amava, principalmente com a sua família. Esse aqui é um outro ponto muito característico de qualquer relação abusiva. Tá? É perder o vínculo com as pessoas que você mais ama. E o abusador, ele consegue manipular de tal forma que você, de fato, viva para ele e vá perdendo o vínculo com as outras pessoas que você ama. Por quê? Porque se você mantiver o vínculo, essas pessoas irão te orientar sobre isso. Então, o abusador, ele precisa fazer você perder esses vínculos. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Não estou dizendo que foi o que aconteceu aqui, até porque ele, em entrevista, disse exatamente o contrário. Abre aspas, ele disse: seus pais podem não aceitar nossa relação, mas são seus pais. Amor, vai visitar eles. Fecha aspas. Isso é o que ele está dizendo. Então aqui, veja bem, é uma versão totalmente contra, né, a outra. É uma versão totalmente contrária à outra. Aqui abre margem para a gente pensar naqueles casos em que, de fato, a própria pessoa desenvolveu a dependência emocional, nem foi a outra pessoa que foi o agressor, que foi o abusador, que me parece que não é muito a característica dele, não. Me parece, né, pelas entrevistas e até pela entrevista da ex-namorada dele. Mas há casos em que o cara nem é abusador, mas a pessoa desenvolve uma dependência absurda pela outra, mesmo a outra não sendo abusador, certo? Isso acontece com homem, com mulher, com gay, com hétero, tanto faz. Então, quando a pessoa desenvolve essa dependência absurda, a própria pessoa começa a viver em função do outro e querer que os dois vivam num mundo paralelo, um mundo só deles. E aí a própria pessoa perde o vínculo com os familiares. Então isso também pode acontecer? Pode. É também uma teoria e uma suposição? Sim, também é. E aí, para finalizar o nosso vídeo, que já está, né? Tô vendo aqui, ó, já está dando seus 25 minutos já. A ex-namorada dele, ela disse assim, abre aspas, ser contrariado e quebrar coisas. Ou seja, quando ele era contrariado, ele quebrava coisas. Ele é o tipo de pessoa que ser contrariado e bater com a própria cabeça numa placa de rua. Essa informação dela aqui, né, foi muito de encontro com a informação de que ela disse que ele quebrou uma porta ao meio dando cabeçada. Então, são pontos convergentes. Então, eu acredito que é uma informação que não pode ser desconsiderada de maneira alguma. E, por fim, esta ex-namorada dele, que deu entrevista também, ela disse o seguinte, abre aspas, as pessoas duvidam muito da gente. E aí eu entendo porque muitas mulheres não falam. Fecha aspas. O que é uma pena. Por isso que eu digo que nós vivemos sim num mundo, ainda hoje, onde as mulheres ainda são massacradas, são julgadas como se tivessem provocado tudo isso, tivessem causado tudo isso. E aí, em meio a tudo isso, você pega uma mulher que muitas vezes é frágil emocionalmente e ela, de vítima, ela se sente a culpada de tudo aquilo e por isso que acaba ainda, né, não falando e se sujeitando cada vez mais a esse tipo de situação. E por isso que às vezes precisa um fator, como uma traição, por exemplo, precisa chegar um fator para fazer com que a pessoa consiga sair para respirar. Ela estava lá, sufocada dentro daquela relação, que fazia mal, que ela se sentia dependente. Aí precisa vir um fator muito forte, como uma traição, por exemplo, que joga a pessoa para fora, ela respira, e aí ela consegue perceber mais ou menos o que está acontecendo. E é aí que a hora que as coisas podem começar a mudar. Talvez tenha sido o que tenha acontecido aqui. Talvez. Lembrando que nós estamos aqui fazendo uma análise a partir de suposições, afinal de contas, seria impossível a gente fechar uma teoria ou falar foi isso, foi aquilo. Isso aqui só serve como uma grande reflexão para que a gente possa refletir sobre essas situações no nosso dia a dia.
certo? Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.